esperando carregar aqui para a gente iniciar. Pronto. Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de filosofia, aula de correção e revisão do conteúdo que nós vimos anteriormente. Na aula de filosofia, né, na atividade, eu também coloquei uma questão de reflexão, né, justamente para vocês começarem a ter a habilidade de argumentar, de expor a ideia de vocês de forma escrita. Eu coloquei a pergunta: você concorda com o argumento de Descartes sobre a existência de Deus? Justifique. Qual era o argumento de Descartes sobre a existência de Deus? Descartes ele acreditava que Deus era uma substância infinita. O que isso quer dizer? Que Deus não tem início, nem meio, nem fim. Deus é infinito. E de acordo com Descartes, Deus criou tudo o que existe por meio de duas substâncias, que seria a substância extensa e a substância pensante. O que seria a substância extensa? A substância extensa é a matéria das coisas, o nosso corpo físico, a matéria das coisas. Então, isso é uma substância extensa, tudo que tem extensão, que é palpável. E a substância pensante? O que é a substância pensante? É a nossa mente, nossos pensamentos, que Descartes também chama de espírito e também chama de alma, certo? Então, essa seria a substância pensante. E aí a resposta de cunho pessoal, né, se você concorda ou não com essa visão de Descartes sobre Deus. E aqui nós temos a nossa questão estilo Enem, para treinar para o Enem. Processo de questionamento sobre tudo o que René Descartes pensava até então ser verdadeiro é chamado de quê? O ato de questionar tudo. Lembram que eu falei para vocês que Descartes ele chegou a duvidar de tudo, a questionar sobre tudo, até sobre a sua própria existência. Ele chegou a duvidar se ele existia, né? Então, como é chamado esse método que foi utilizado por Descartes para questionar tudo? É chamado de plano cartesiano? Vocês podem digitar aí também, quem não quiser falar no chat, viu? Sim ou não. Bom, o plano cartesiano foi criado por Descartes, mas o plano cartesiano é o quê? É aquele que vocês estudam em matemática, aquele planozinho assim, e vocês fazem o cálculo, né, e ele segue uma reta. Essa reta, ela pode estar diagonal, descendo, pode estar subindo, ela pode estar curvada. Já viram isso em matemática? Sim. Sim, né? Vocês estão entendendo como eu estou falando, então? Já. Sim. Só fazer um desenho aqui para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Plano cartesiano é esse aqui, assim, ó. Tá dando para ver? Tem uma reta para cá, o eixo X, o eixo Y. Já viram isso em matemática? Já. Já, né? Pronto. Isso aí é o plano cartesiano. Foi criado por Descartes, mas não é o que faz com que ele questione todas as coisas, né? É a teoria das ideias. A teoria das ideias, nós já estudamos sobre isso. A teoria das ideias é a teoria de Platão, que nós vimos ano passado. Teoria de Platão, que ele fala que existem dois mundos: o mundo inteligível, que também é chamado de mundo das ideias, e o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, que para Platão é apenas ilusão.
Certo? Então, a teoria das ideias é de Platão, não de Descartes. Na letra C, dúvida metódica. É o nosso gabarito aí. Dúvida metódica. Por quê? Porque é o método utilizado por Descartes para duvidar de todas as coisas. E ao duvidar de todas as coisas, é que se é possível chegar a algo que não tem como você duvidar dele. E aí você vai encontrar uma verdade que você pode confiar. E é aquela verdade que ela vem apenas da nossa razão. Ela não vai utilizar dos sentidos do corpo, apenas do nosso intelecto, do nosso pensamento. Exercício hiperbólico. Também não é. O exercício hiperbólico, essa dúvida metódica, ela é hiperbólica. O que é algo hiperbólico? Algo hiperbólico, pessoal, é uma coisa que é exagerada demais. Que foi a dúvida de Descartes. A dúvida metódica ela é hiperbólica. Porém, ela é chamada por Descartes não de exercício hiperbólico, e sim de dúvida metódica, certo? Teoria das ideias ficou repetido, né? Mas teoria das ideias é a teoria de Platão. E o nosso gabarito, letra C. Ficou alguma dúvida, gente, sobre essa alternativa, essa questão? Não. Não? Deu para entender, né? No dia da explicação, muita gente ficou confusa, né, com aquela teoria de Descartes dos sonhos e de duvidar da realidade. Teve gente que falou que já estava ficando louco com isso. Mas até que nas questões, né, vocês estão indo bem, né? Deu para entender legal o conteúdo, apesar de toda a confusão, né? De duvidar da realidade, duvidar da existência, duvidar de tudo. Aqui nós temos outra questão do Enem. E a questão fala o seguinte: e quando considero que duvido, isto é, que sou uma coisa incompleta e dependente, a ideia de um ser completo e independente, ou seja, de Deus, né? A ideia de Deus, apresenta-se a meu espírito com igual distinção e clareza. E do simples fato de que essa ideia se encontra em mim, ou que sou ou existo, eu que possuo esta ideia concluo tão evidentemente a existência de Deus, e que a minha depende inteiramente dele em todos os momentos da minha vida, que não penso que o espírito humano possa conhecer algo com maior evidência e certeza. Percebam que aí Descartes fala, né, que é algo que ele não tem nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. E aí, com base no texto, é correto afirmar. Letra A. O espírito possui uma ideia obscura e confusa de Deus, o que impede que esta ideia possa ser conhecida com evidência. Letra B. A ideia da existência de Deus como uma substância infinita é uma consequência dos limites do espírito humano. Letra C. O conhecimento que o espírito humano possui de si mesmo é superior ao conhecimento de Deus. Letra D. Não há a certeza que o espírito humano é capaz de provar a existência de si mesmo, enquanto um ser que pensa. A existência de Deus, como uma ideia clara e distinta, é impossível de ser provada. E aqui a gente ficaria mais fácil para vocês responder essa questão por eliminação. Veja bem, na letra A fala que o espírito possui uma ideia obscura. Aí você já descarta. Por quê? Porque aqui no texto vem dizendo o quê? Ele fala o quê? Que
Deus apresenta-se a meu espírito com igual distinção e clareza. Não é obscuro. Então você já elimina a letra A. Na letra B, a ideia da existência de Deus como uma substância infinita é uma consequência dos limites do espírito humano. É o nosso gabarito. Por quê? Porque quando Descartes fala aqui, ó, e do simples fato de que essa ideia ela se encontra em mim, ou que sou ou existo, eu que penso essa ideia, concluo tão evidentemente a existência de Deus e que a minha depende inteiramente dele. Então, nosso gabarito é uma consequência do espírito humano, né, que é dependente de Deus. Na letra C, o conhecimento que o espírito humano possui de si mesmo é superior ao conhecimento de Deus? Não. O conhecimento humano, ele é limitado, não é superior ao conhecimento de Deus. E aí, na letra D, não há a certeza que o espírito humano é capaz de provar a existência de si mesmo. Descartes fala o quê? Eu penso, logo existo. E para Descartes isso prova que ele existe. Por quê? Porque se ele está pensando, se ele está questionando se ele existe ou não, é porque ele existe. Porque o que não existe, não pensa. Porque não existe. Então, se ele está ali pensando, isso já é uma prova de que ele existe. Então, a gente já descarta essa letra D, que é totalmente contrária à filosofia de Descartes. E na letra E, a existência de Deus como ideia clara e distinta é impossível de ser provada. Não, o texto vem falando justamente o contrário, né? Que ele tem distinção e clareza, né? E ele fala no final que o espírito humano possa conhecer, não pode conhecer algo com mais evidência e com mais certeza do que isso, de que Deus existe. Né? A maior certeza que o ser humano pode ter é essa. Então, a letra E é totalmente inversa, contrária ao que Descartes pensa. E aí nós temos, né, a nossa resposta, que é a letra B. Pessoal, deu para vocês entenderem esse conteúdo de Descartes? Sim. Sim, é um pouco confuso, né? Como a gente viu na aula anterior, Descartes ele chega a duvidar de tudo. E aí ele usou os exemplos do sonho, porque quando a gente está sonhando, a gente pensa que é real e não é. E aí ele fala, como é que eu posso ter certeza que o que eu vivo aqui é real? No sonho eu penso que é real e não é. E se aqui eu estiver pensando que é real e não for também? E aí ele usa como exemplo o sonho e usa como exemplo a loucura, né? Que uma pessoa louca fala com outras pessoas que ela pensa que existe e não existe. E aí ele pensa, e se todas as pessoas que eu conheço, que eu converso, que eu vejo, for tudo criação da minha mente, se nenhum existir? E aí ele vai aprofundando essas dúvidas ao ponto de duvidar se ele existe ou não. Só que aí quando ele chega nesse nível da dúvida, ele conhece a primeira certeza, né? A primeira certeza dele é qual? Eu penso, logo existo. Porque ele pensa o quê? Que se ele não existisse, não tinha como ele estar ali pensando sobre isso. Porque o que não existe, não existe. Né? Não tem como não existir e ao mesmo tempo pensar. Então, ele dessa forma chegou à sua primeira certeza. E aí, após chegar a essa certeza, Descartes ele teve a certeza o quê? Que se ele existe e ele é um ser limitado, ele não teve a capacidade de criar o mundo, isso prova o quê? Que Deus existe. Né? A sua limitação mostra que Deus existe e que Deus o criou. Né? Porque ele é uma substância que tem um fim, uma substância finita, formado por uma extensão e pela substância pensante, que foram criadas por Deus. Certo? Tudo ok, pessoal?
Bom, gente, aqui é uma frase que eu trouxe para vocês, que eu achei muito interessante, que é de Charles Darwin, que ele fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E por que eu trouxe essa frase para a gente refletir sobre ela aqui no finalzinho da nossa aula? Porque foi o que nós precisamos fazer, né? Veio essa necessidade de quê? De adaptação. Muita gente desistiu de estudar, muita gente abandonou seus sonhos, muita gente deixou sua vida paralisar por causa da pandemia. Porém, o que nós fizemos? Nós que estamos aqui na batalha, na luta, a gente está o quê? Se adaptando às mudanças. Né? Que é como o Charles Darwin fala. Não é o mais forte nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. E vocês que continuaram estudando, enfrentando as dificuldades, eu sei que o ensino online é totalmente diferente do presencial, mas eu vi que muitos alunos continuaram com o mesmo desempenho das aulas presenciais, assistindo às aulas, mandando as atividades, participando, com a mesma garra que tinha quando a aula era presencial. Né? E eu quero dar parabéns, né, a esses alunos, porque vocês são guerreiros. Foi tudo repentino, a gente não teve tempo de se preparar para essa mudança, ela simplesmente chegou e aconteceu. E nós, como vencedores que somos, nos adaptamos a essas mudanças. Porque a vida é assim, a vida é uma constante mudança, as coisas mudam, nada é para sempre. E a gente tem que buscar se adaptar, né? Porque é dessa forma que a gente consegue realizar nossos sonhos, atingir nossos objetivos e chegar onde a gente deseja. Certo, pessoal? Então, está aí a frase, né, para a gente refletir sobre ela. E eu quero agradecer a vocês pela participação da aula e encerramos aqui a nossa correção e revisão de filosofia. Um grande beijo a todos vocês.